anos. Eu me formei em Engenharia Química na UniOeste em 2012. Depois disso eu fui para Florianópolis, eu fiz mestrado e comecei o doutorado lá na UFSC e atualmente eu estou concluindo o doutorado. Eu fui professora na UniOeste durante 2 anos como colaboradora e atualmente eu sou empresária, eu tenho uma padaria artesanal chamada Canelê. Bom, a minha rotina de trabalho acaba sendo mais como padeira / confeiteira do que como empresária. Eu tenho que chegar aqui cedo e quando eu chego eu começo a fazer meus croissants e trabalhar com as massas que eu fiz no dia anterior, porque todos os pães aqui são de fermentação longa, então todas as massas a gente começa no dia anterior. E aí eu vou moldar eles e esperar o tempo de fermentação e assar e depois eu faço os doces. E aí quando eu acabo de fazer as coisas do dia, eu já começo a pensar no dia seguinte, porque eu já tenho que fazer todas as massas que vão ser os pães do dia seguinte. Então basicamente a minha rotina é essa, e aí a parte de empresária mesmo fica pro final do dia, que tem toda a parte de agora emitir nota fiscal e fechar o caixa e conferir estoque, toda essa parte. Bom, no meu caso, o que ficou mais da engenharia química foi a parte de fermentação, porque eu trabalho com pães de fermentação natural e aí tem muita coisa de engenharia química que está envolvida, porque o fermento natural ele nada mais é do que uma cultura de leveduras e bactérias, né, que elas vão produzir gás carbônico e também ácidos orgânicos. E aí você pode controlar, de acordo com a temperatura, com a hidratação, qual ácido orgânico você quer produzir mais ou menos, e isso vai alterar muito na receita final. Para algumas pessoas que trabalham com panificação, toda essa parte é uma coisa muito mística, assim, eles não conseguem compreender tão bem o que está acontecendo. Mas para mim acaba sendo bastante natural, então toda essa parte de entender sobre a fermentação, sobre as proteínas, sobre como que você forma o glúten, tudo isso acaba sendo bastante simples. Bom, eu acredito que minha graduação tenha sido muito boa, eu tive vários professores muito bons que me marcaram bastante, que até me fizeram optar por ser professora. Na verdade eu nunca quis ser empresária, foi uma coisa que aconteceu, eu sempre quis ser professora e isso foi em parte também alguns professores com quem eu tive aula e que eu admiro até hoje. Fora isso, também eu participei de algumas atividades extracurriculares, participei do centro acadêmico, por exemplo, fiz projetos de monitoria, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Acho que tudo isso contribui muito, mas eu acho que o mais importante da faculdade é a pessoa aprender a ter disciplina e aprender a aprender. Porque no ensino médio tudo é muito fácil, então quando você tem que estudar coisas que são mais complexas e você acaba criando essa habilidade que a gente precisa na engenharia química, isso vai servir para a tua vida toda e você vai conseguir aprender qualquer coisa depois disso. Em termos de formação teórica, eu não acredito que a minha graduação tenha deixado nenhuma lacuna. Porque até depois, quando eu fui para a UFSC, fiz o mestrado, comecei o doutorado, eu não tive nenhuma dificuldade nas disciplinas de lá, então a formação teórica acho que foi bastante sólida. A única coisa que é uma falha geral da engenharia química é que você não aprende a lidar com pessoas. E isso é uma dificuldade que eu sempre tive, sempre fui uma pessoa mais dos livros do que das outras pessoas, e é uma habilidade que você precisa de mais depois na sua vida profissional, seja você alguém que vai trabalhar na indústria, alguém que vai trabalhar como professor ou alguém que vai ser empresário. Isso é muito importante. Como antes de ser empresário eu fui professora, então eu vou falar um pouquinho dos dois. Primeiro, quando eu comecei a ser professora, eu acho que a transição entre aluna e professora foi bastante complicada, porque você está acostumado a estar de um lado e de repente você tem que estar do outro. Então algumas coisas que você criticava, você vê que são naturais do seu trabalho. Acho que essa foi a transição mais difícil. Agora, como empresária, como eu falei, eu nunca tive a intenção de ser empresária. Foi uma coisa que acabou acontecendo, que eu estou muito feliz, mas não foi algo muito planejado. Então, o que é difícil é assim, são muitas horas de trabalho por dia. Eu trabalho entre 10 e 14 horas todos os dias, então é bastante puxado. E você tem que estar sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, cuidando de muita coisa. E é você que tem que tomar as decisões. Quando você está na faculdade,
alguém te diz o que fazer, né? Nem sempre é fácil fazer, claro, só que pelo menos você sabe o que você tem que fazer. E aí, quando você se torna empresário, você não tem certeza do que você tem que fazer, né? Então, acho que essa é a parte mais complicada. Atualmente, como empresária, a minha maior realização é quando eu vejo os meus clientes bem satisfeitos. Eu tenho vários clientes que voltam todo dia e que vêm buscar produtos específicos e que sempre me elogiam, ou que chegam aqui e falam que a minha baguete lembra da baguete da França, da época que eles moraram lá, ou que o meu pão de chocolate lembra da lua de mel deles em Paris. Esse tipo de coisa acaba sendo a minha maior realização. E também essa parte de você poder comprar equipamentos, tudo isso, eu acho que enquanto engenheira eu ainda gosto muito de tudo isso, assim. Então, poder comprar um forno maior, melhor, que tem um controle de temperatura, enfim, essa parte também é legal, você poder investir no seu próprio negócio.